Amém, irmãos? Saúde amada igreja na paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluias. Eu já convido os amados irmãos a abrirem vossas Bíblias. Epístolas aos Romanos, de apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Capítulo 7, a partir do verso de número 15. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do verso 15. Glória a Deus, aleluias. Quem encontrou, diga amém. Leiamos todos. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Amém, meus irmãos? Se assentem em nome de Jesus, aleluias. Nós estivemos ontem à torre de oração, onde nós iniciamos 7 horas da manhã. Eu não pude ficar os dois tempos, fiquei a manhã inteira, e à tarde e à noite, onde tivemos aqui a presença do pastor Neto, e homem usado por Deus, usado pelo Espírito Santo, onde transmitiu para toda a igreja, para nós, onde vivemos, desde o dia 4, nas plenitudes do Espírito Santo para as nossas vidas, quem é e o que o Espírito Santo está fazendo pela igreja. Aleluia. Eu creio que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, colocou esse intuito do pastor João, levar a igreja a ter uma aproximação maior do Espírito Santo de Deus, e permitir que o Espírito Santo de Deus possa verdadeiramente fluir em nós como igreja, foi algo extremamente vindo de Deus, porque nos últimos tempos em que vivemos, a igreja precisa da direção, da orientação, dos ensinamentos do Espírito Santo de Deus. E nós conhecemos, muitas das vezes, nós já até entendemos assim, mas conhecemos a verdadeira pessoa do Espírito Santo de Deus, aonde nós ouvimos falar que o Espírito Santo de Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Deus, a terceira pessoa, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aonde é um só. Aonde está o Espírito Santo, lá está Deus Pai, lá está Cristo Jesus. Aleluias. E se o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, aleluias, ele está em nós, faz morada dentro de nós, como diz o pastor Neto, fez uma colocação aqui, louvável, aonde diz que os apóstolos, os discípulos, estavam com Jesus presente. Jesus estava presente. Quem não gostaria de ter Jesus Cristo ao seu lado, presente do seu lado? Mas nós tivemos o maior privilégio. O maior privilégio nosso é estar não com Jesus do nosso lado, mas no nosso interior,
dentro de nós, fazendo morada dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito Santo de Deus representa o próprio Cristo Jesus, né? Nos guiando, nos controlando, né? Nos levando a viver as plenitudes do amor de Deus, as vontades de Deus para o nosso coração. Eu trouxe um texto a qual Paulo fala, um homem usado por Deus, um homem extremamente movido pelo poder do Espírito Santo de Deus, até para ressuscitar mortos. Ele fala a respeito de que o bem que ele quer fazer, isso ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse ele faz. Por quê? Paulo expressa na Bíblia Sagrada, deste jeito, dessa maneira. É porque nós herdamos, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, lá de Adão. E para vencermos a nossa vontade, para vencermos esse pecado que habita na minha carne, não dentro de mim, porque quem habita dentro de mim e dentro de você, igreja, é o Espírito Santo de Deus. Mas a minha carne, ela deseja, ela quer fazer aquilo que eu não quero que eu faça. Aleluias. Muitas das vezes nós somos pegos de surpresa, dependendo da situação que vivemos, somos pegos de surpresa e estamos fazendo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos aqui também que o Espírito Santo de Deus, ele tem sentimentos. Ele tem sentimentos. Nós podemos, sim, em alguns momentos da nossa vida, entristecer o Espírito Santo de Deus, aquele que habita dentro de nós, que está em nós. E Paulo revela ali, a palavra dele, que o bem que ele quer fazer, esse não faz, mas o mal que ele não quer, esse ele faz. Aleluia. Muitas das vezes nós nos encontramos nessa mesma situação. Aleluias. Glórias a Deus. Tu és santo, Senhor. Aleluias. E o apóstolo Paulo descreve, ainda no texto de 2 Coríntios 12:7, aonde ele fala que para que ele não se soberbecesse com a grandeza das revelações do Senhor sobre ele, foi posto sobre ele um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para o esbofetear, a fim de que não se exalte. Estas palavras servem para todos nós até nos dias de hoje. Elas mostram o sentimento de um coração que deseja se livrar do pecado, ou seja, se livrar dos desejos da carne, da vontade da carne. Nos mostra muito bem o quanto Paulo desejava, tanto que ele pediu ao Senhor para que tirasse, esse espinho, esse mensageiro que tirava o sossego dele. Mensageiro é como se fosse algo na carne, algo que estivesse ali perturbando ele, tirando ele da presença do Senhor. Mas o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aleluias. Glórias a Deus. Tudo aquilo, para que o Senhor disse para ele, tudo aquilo, para que ele não se soberbecesse, através das revelações do Senhor sobre a vida dele. Porque era um homem usado por Deus. Era um homem que fazia e desfazia, aonde ele andava. Ele pregava e era usado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias. Então, para que ele, como homem, o eu dele, a vontade dele, não subisse, à vontade da carne, Deus permitiu que ele, tivesse que viver a vida dele toda com esse espinho, com essa situação que ele vivia, e a graça de Deus era sobre ele. E ele continua ainda dizendo que através da fraqueza, quando ele estava fraco, aí que ele estava mais forte ainda. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, aleluias, quando você se encontrar numa situação adversa, aonde algo está oportunando a tua vida, algo está muito tempo ali, te tirando da presença de Deus, fazendo com que você possa estar desviando dos caminhos do Senhor, entristecendo o Espírito Santo, saiba, permaneça firme, permaneça de pé.
aleluias, firme no Senhor. E que você não se deixe levar pelo aquilo que o Senhor faz através de ti. Deixe que o Senhor te usar, aleluias. Toda a graça seja dada ao Senhor, toda a glória seja dada ao Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor em tua vida. Em tudo que acontecer sobre a tua vida, que você eleve ao Senhor a graça a Ele pela tua vida, por tudo que você tem, aleluias. Nada que você tem, nada que eu tenho, nada que a igreja tem, aleluias, é nosso, pelo nosso próprio esforço. Não é pelo nosso próprio esforço, é porque Deus assim o quis, aleluias. Em que não se deixe ensoberbecer, aleluias, se exaltar, aleluias. Não se deixe se exaltar, aleluias. Porque o Senhor, aleluias, disse para Paulo: é na fraqueza, é quando eu me encontro fraco, é quando eu me encontro, aleluias, abatido, aí que Deus se levanta, aí onde realmente nós somos fortes. Porque aí Deus se levanta, Deus age, Deus vem com providência e realiza os desejos dele, a vontade dele em nossas vidas, aleluias. Se você vive alguma situação parecida, aleluias, que você esteja na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo de Deus, aleluias, fazendo com que o Espírito Santo de Deus, aleluias, conduza a tua vida, e a vitória será sua, porque é no momento de fraqueza que o Senhor se levanta e você se torna forte, em nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Eu vou falar um pouquinho aqui a respeito da luta entre a carne e o Espírito. O texto que nos fala que há uma luta interior entre a carne e o Espírito, uma luta dentro de nós. Se habita, né, na minha carne, se existe um mal, que eu não quero fazer, mas eu faço. Mas se também habita dentro de mim o Espírito Santo de Deus, que quer que eu esteja o tempo todo, aleluia, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, aleluia, existe então uma batalha no meu interior, entre a minha carne e meu espírito. E vai vencer aquele que eu der espaço, aquele que eu mais, aleluia, contemplar. A quem você tem contemplado? As suas vontades? A vontade da tua carne? Ou a vontade do Espírito Santo de Deus? A vontade de Deus? Aleluias, glórias a Deus. Aquele a qual você dê mais espaço, aquele a qual você mais alimentar, esse vai ser mais poderoso sobre a tua vida. Esse vai te levar, aleluias, sobre a tua vida, se elevar sobre a tua vida, aleluias. O andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É ser sensível à voz de Deus, aleluias, glórias a Deus, aleluias, ouvindo a vontade do Senhor, aleluias. Existe uma luta interior em cada ser humano, entre a carne e o Espírito. A carne deseja coisas temporais e humanas, o Espírito almeja o que é invisível e espiritual. Temos que ter consciência dessa luta interior para servir a Deus. Se vivermos no Espírito, temos vida e paz. Mas se vivermos na carne, a consequência é a morte. Lá na epístola de ainda Romanos, capítulo 8, do verso 5 em diante, a palavra nos mostra dessa forma: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é para a morte, mas a do Espírito é vida e paz. Aleluias. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aleluias. Vós, porém, igreja, nós, aleluias, nós, porém, não estamos na carne, mas no Espírito, aleluias. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, igreja, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal, por meio do seu Espírito
que habita em vós, que habita em nós, que habita em ti, igreja, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Aleluias. Por que essa luta parece maior na vida do cristão? Mas por que essa luta é maior na vida do cristão? Porque a pessoa que vive no mundo se conforma em satisfazer os desejos da carne. E o crente não aceita isso. E assim começa uma batalha em nosso interior, no interior do Filho de Deus, do servo de Deus. E para vencer essa batalha precisamos saber com clareza o que é obra da carne e o que é fruto do Espírito, aleluias. Glórias a Deus. Vamos dar um pulinho lá em Gálatas 5, a partir do verso 19, aonde nós vamos ver um pouquinho a respeito dos frutos da carne, aonde o pastor João já esteve pregando a respeito aqui, aleluias, dias passados. Ora, a palavra diz a partir do verso 16, de Gálatas capítulo 5, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita, obrigado André, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, aleluias, glórias a Deus. E alimentar o nosso espírito para que ele seja fortalecido e vencer as paixões da carne. Jesus disse, vigiai e orai, aleluias, para que não entreis em tentação. Ele ainda diz mais, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, aleluias. Por que a carne é fraca? Porque, aleluia, a natureza pecaminosa herdada por Adão lá no Jardim do Éden, aleluia, ela ainda permanece dentro de nós, aliás, na nossa carne. E muitas das vezes somos pegos fazendo aquilo ao qual entristece o Espírito Santo de Deus. E quando nós somos pegos, aleluia, o Senhor ainda vai, aleluia, nos alertar através do próprio Espírito a respeito, aleluia, do caminho em que estamos andando. Glória a Deus, aleluias. Mas o que fazer para fortalecer o espírito e vencer as vontades da carne? Aleluias. O autor aos Hebreus orienta a lutar contra o pecado, até sangrar, se for preciso. Lá em Hebreus 12:4 você vai ver isso. Isso acontece quando nós somos perseguidos e preferimos preferimos morrer a negar a nossa fé. Ou seja, nós preferimos morrer do que negar a Cristo Jesus. Precisamos ser fortes para que isso venha realmente acontecer conosco, porque chegamos, aleluias, até o preço de sangue, aleluias, para que nós venhamos a satisfazer os desejos, as vontades do fruto do Espírito Santo de Deus, aleluias. Hoje muitas coisas nos perseguem, ou seja, perseguem os cristãos, para que negue a sua fé. E sabemos que nosso dever é resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Existe uma luta invisível dentro de cada um de nós. Graças a Deus Pai que temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Eu quero dizer para você, igreja, que o sangue de Cristo Jesus te purifica de todo o pecado. Amém? Aleluias, glórias a Deus, aleluias. Aleluias. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia,
Tome a sua cruz e siga-me. Para ser cristão é preciso vencer o pecado e dizer não às vontades da carne. Você tem feito resistência à vontade da tua carne, às suas vontades, ao seu eu? Aleluias. Para que façamos isso, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Eu disse aqui, meu irmão e minha irmã, aleluias, que quando nos encontramos em uma situação adversa que nos leve ao pecado, o Espírito Santo de Deus ainda vem e fala conosco. Aleluias. Não é este o caminho, é por aquele caminho. Não é assim, é assim. Aleluias. O Espírito Santo de Deus quer ser seu amigo. Seu melhor amigo é o Espírito Santo de Deus. Você tem conversado, você tem falado com o Espírito Santo de Deus? Você tem declarado, aleluias, a sua vida, a sua vontade para Deus Pai, para o Espírito Santo de Deus, ao levantar, né, no decorrer da tua vida? Você tem conversado com o Espírito Santo de Deus? Aqui também, através do pastor Neto, ele nos declarou que muitas das vezes nós, né, estamos deixando de lado o Espírito Santo de Deus, nosso melhor amigo. Nós só recorremos a Ele quando nós estamos em extrema necessidade. Aleluias. Extrema necessidade. Muitas das vezes somos assim, falhos dessa maneira, desse jeito mesmo. E só recorremos ao Espírito Santo de Deus como nosso melhor amigo quando nós precisamos dEle. Ele precisa estar, né? Você precisa ter um diálogo com Ele, você precisa ter uma vida com Ele. Aleluias. Durante esses dias eu tenho acessado pelo YouTube pregações falando a respeito do Espírito Santo de Deus. Pregações de 40, 50 minutos, onde homens de Deus, usados por Deus, né, falou assim tremendamente a respeito do Espírito Santo de Deus. E eu tenho visto que eu tenho negligenciado o poder do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. A igreja, nos dias de hoje, ela tem negligenciado, né, o poder do Espírito Santo de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus em nós mesmos. Somos fortes, meu irmão. Somos fortes porque nós temos o Deus habitando dentro de nós. Aleluias. Não há nada que possa nos vencer quando nós estamos fazendo a vontade desse Deus, a vontade do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Eu não quero tomar aqui as palavras do pastor Neto, mas coloco como exemplo quando, né, pedimos para ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Quando almejamos ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Sim, precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Eu vou fazer uma colocação aqui. Eu não estou com a jarra que tem a água para encher esse copo. Mas se esse copo tivesse apenas água, estou fazendo aqui uma demonstração do que foi colocado. Se esse copo tivesse, né, algo mais dentro dele, além da água, pedras, algo, né, que estivesse no interior dele, e eu colocasse a água, ele estaria cheio de água? Não estaria cheio completamente de água. Ele teria outro elemento dentro dele, além da água. E assim, meu irmão e minha irmã, aleluias, muitas das vezes nós nos encontramos, queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, mas muitas das vezes, aleluias, deixamos o nosso eu, a nossa vontade, a vontade da nossa carne, aleluias, do nosso interior. E aí, meu irmão e minha irmã, aleluias, como eu posso ser cheio do Espírito Santo de Deus, se eu não esvazio de mim mesmo? Aleluia. Se eu não tiro, aleluias, as minhas vontades, aleluias, aquilo que tem me atraído, aleluias, às vezes, aleluias, eu já levanto com o meu pensamento em algo, aleluias, deixando de lado o Espírito Santo de Deus, aleluias, não me ocupando do Espírito de Deus. Mas se quando, meu irmão e minha irmã, aleluias, eu largo o meu eu, a minha vontade, aleluias, aquilo que me prende, aquilo que tem tirado, aleluias, da presença de Deus, aquilo que tem às vezes trazido facilidade para até uma discussão com minha esposa. Por que será? Por que será, aleluias? E o Espírito Santo de Deus não vem, né, na hora de uma discussão, não é assim, é assim. Porque muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, aleluias,
eu tenho negligenciado o poder do Espírito Santo de Deus. E quando no momento de discussão, às vezes, em vez de eu falar, né, uma palavra que possa, né, desviar toda a discussão, trazer uma paz, uma calmaria, um entendimento sobre essa discussão, eu uso uma palavra dura e machuco a minha esposa. E aí, quem falou mais? Foi eu ou foi o Espírito Santo de Deus? Foi a minha vontade ou o Espírito Santo de Deus? Por que isso acontece? Porque muitas das vezes eu tenho dado mais espaço para o meu eu, para a minha vontade, para aquilo que eu tenho vivido, para aquilo que o mundo tem me mostrado. Porque muitos homens, aleluia, têm se deixado levar, aleluia, pela autoridade, aleluia, que ele se acha ter dentro do lar, dentro de casa, ou até mesmo no trabalho, ou até mesmo junto dos amigos, porque eles se acham melhor, porque eles se acham maior. Ele não se deixa, aleluias, humilhar. Ele se exalta primeiro, para depois se humilhar. Aleluias. E nós temos errado muito com isso, meu irmão e minha irmã, aleluias. Nós temos permitido muitas das vezes que a nossa ira se aflore e pequemos, porque a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Por que irá? Porque, meu irmão, somos carne e vamos sim irar, mas devemos permitir ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos a declarar algo que o Espírito vai falar, porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluias. E aqueles que têm o Espírito Santo de Deus é filho de Deus, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu me encontro nessa situação, quando eu me encontro vivendo realmente as plenitudes, cheio do Espírito Santo de Deus, aleluias, e guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu não vou proferir palavras. Eu falei aqui, dando exemplo para minha esposa, porque eu tenho uma convivência maior na minha vida com ela, e assim tem sido. Aleluias. Eu peço perdão a Deus pelas palavras que muitas das vezes têm machucado a minha esposa. Eu tenho que pedir perdão a ela, eu sei. Aleluias. Mas precisamos o tempo todo nos reconhecer, que a palavra diz, né, que devemos reconhecer o caminho que onde nós temos caído, né, para que nós venhamos mostrar a Deus o caminho que nós temos caído, aonde nós temos caído, para que Deus venha operar, agir sobre nós. Precisamos declarar a Deus, aleluias, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Precisamos revelar a Deus, precisamos nos arrepender, aleluias, porque lá no passado, em Adão e Eva, vivemos a mesma coisa, porque quando Adão e Eva pecou, criou-se uma barreira entre Adão e Eva e Deus. O pecado cria uma barreira entre nós e o nosso Deus, aleluias. E como que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em o nosso coração? Como que o Espírito Santo de Deus vai fazer verdadeiramente morada e o fluir dele vai agir se nós não nos arrependermos? Como pode isso acontecer, meu irmão e minha irmã, aleluias? Precisamos, aleluias, permitir, reconhecer aonde nós temos errado e dar permissão para o Espírito Santo de Deus, aleluias, agir sobre as nossas vidas, aleluias. Glórias a Deus. Amém, igreja? Falei demais, falei algo que não fosse real nas nossas vidas, nos nossos dias de hoje. É o que acontece, né, nos nossos dias. Aleluias. Graças a Deus, né, que temos Cristo Jesus, que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Jesus disse, né, como eu disse, já li, se alguém que quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Para ser cristão é preciso vencer o pecado e dizer não às vontades da carne. Você tem feito resistência ao pecado ou tem alimentado seus desejos carnais? Resista, resista até o sangue de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. O Espírito de Deus, como eu disse, nos ajuda em nossas fraquezas, nos ensinando de para onde devemos ir. Quando desviares para a direita ou quando desviares para a esquerda, aleluias, Ele vai te dizer, meu irmão e minha irmã, aleluias, e falará aos seus ouvidos
Quando você vive, está cheio e vive as plenitudes do Espírito Santo de Deus, você vai ouvir a voz dele audivelmente, você vai conseguir ouvir o que ele fala com você, aleluias. Ele vai te dizer, aleluias, você vai ouvir atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Por isso devemos sempre andar no Espírito, aleluias. Ainda, a respeito do que o pastor Neto falou aqui, a respeito de encher do Espírito Santo de Deus, Deus trouxe no meu coração, algo que aconteceu ali em 2 Reis, onde Eliseu aumenta o azeite da viúva, Deus trouxe ao meu coração, estou trazendo isso aqui, como que Deus faz através do agir, a viúva, no caso chamou Eliseu e declarou que o esposo dela, que era o provedor de todo o lar, tinha dívidas e havia falecido, e os credores vieram cobrar, e Eliseu perguntando a ela: o que tens em sua casa? Ela disse: apenas um pouquinho de azeite. Ele disse: vai para a tua casa, ajunta vasilhas e deita sobre elas o azeite. Assim ela fez, tranque na sua porta, na tua casa, e deite o azeite, o pouquinho que ela tinha, sobre as vasilhas. A palavra nos fala que ela deitou os azeites, enchendo vasilha por vasilha, até que ela declarou aos filhos: traga mais vasilha. E não havia mais vasilha para que se enchesse. E acabou-se, ou seja, secou-se o azeite, acabou-se o azeite. A palavra nos mostra que ela recorreu a Eliseu e contou tudo o que acontecera. E a palavra nos mostra que o azeite que ela havia deitado sobre as vasilhas deu para pagar toda a dívida que ela tinha, que o marido dela tinha, e sobreviveu o resto da vida. O que quer dizer isso, meu irmão e minha irmã, aleluias? Se você permitir ser cheio do Espírito Santo de Deus, o Senhor, aleluias, vai suprir todas as suas necessidades, aleluias, e você vai poder viver o resto da vida sem se preocupar com nada, aleluias. Se você se enche do Espírito Santo de Deus, a vontade de Deus vai ser sobre a sua vida, sobre tudo que você tem, aleluias, sobre toda a tua casa, aleluias. Veja bem, meu irmão, se você tem uma dívida, aleluias, que você não consegue pagar, que está fora do teu alcance, a palavra está nos mostrando que se você se encher do Espírito Santo de Deus, permitir que Deus te use, ande contigo, permitir que Deus faça morada em você, maravilhas na tua vida, aleluias, o Senhor vai arrumar meios, condições para que você pague essa dívida. Glória a Deus. Não precisamos fazer nada mais do que andar na presença do Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, aleluias. Resistir o poder da carne, resistir Satanás, as vontades de Satanás, e ele fugirá de vós. Mas precisamos, antes de resistir a ele, nos sujeitarmos a Deus, dar permissão para Deus nos guiar, controlar nossa vida, levar nossa vida, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Dê um glória a Deus, igreja, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Devemos nos esvaziar de nós mesmos, do nosso eu, de nossas vontades, de nossos desejos. O pecado herdado de Adão, essa natureza pecaminosa que carregamos, precisamos deixar de lado, lutar contra esse pecado, aleluias. Veja o que Paulo afirma no texto em que lemos. Ele disse lá, no texto de Romanos, o qual lemos, Romanos 7. Ele falou, iniciando: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, aleluias. Um homem de Deus, um homem movido por Deus, aleluias, está dizendo que faz aquilo que detesta, aquilo que ele não quer fazer, isso ele faz, aleluias. Mas para que não façamos, para que resistamos, aleluia, precisamos andar
no Espírito. Aleluias, glórias a Deus. O que é andar no Espírito? É ser sensível à voz de Deus, é viver em oração incessante. A palavra não pode ser negligenciada, meu irmão e minha irmã. A palavra diz, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Andar verdadeiramente em espírito e em verdade, falando o tempo todo com Deus, fazendo a vontade de Deus, aleluias. Entender a vontade do Senhor, a vontade de Deus na sua vida. Estar tão alegre e satisfeito a ponto de não sentir necessidade de agradar a carne. Aleluias. O que vocês acham que que Pedro e João fazia? Veja só, depois que o Espírito Santo de Deus desceu sobre o homem, aleluias, a palavra diz lá em Atos que a igreja vivia, num comum acordo, se reunia em orações, faziam tudo em comum acordo. O que vocês acham que Pedro e João faziam? O que eles tinham na mente deles? Será que eles tinham alguma preocupação? Quando eles passavam ali frente o lugar de oração, e estava ali um aleijado, e declarou ao aleijado, eu não tenho nada para lhe oferecer, mas eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te. E o aleijado se levantou. O que vocês acham que ele tinha? Ele tinha ouro e prata, mas ele tinha o Espírito Santo de Deus dentro dele. E esse Espírito Santo de Deus é que fez ali o aleijado se levantar, meu irmão, aleluia. Será que isso pode acontecer nos nossos dias de hoje? Pode sim, meu irmão, pode. Se você, nós vivemos uma vida cheia do poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos sim, aleluia, falar para o aleijado, levanta, e ele vai se levantar em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque é o Espírito Santo de Deus, aleluia, que está dentro de nós, é que está fazendo essa obra. Não foi Paulo, não foi Pedro e nem João, aleluia, que realizou aquela obra, mas o Espírito Santo de Deus que habitava dentro deles, que conduzia a vida deles, porque eles estavam cheios do poder do Espírito Santo de Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o Senhor, aleluias. Portanto, meu irmão, aleluias, quando o homem pecou, ele desobedeceu a Deus e perdeu a sensibilidade espiritual. Passou a se preocupar somente com coisas visíveis e materiais. Não tem consciência de si mesmo como ser espiritual. Cuida do corpo, das emoções, dos prazeres, mas não busca o que do espírito. Por isso sua vida é incompleta. Para ser inteiro deve contemplar o corpo, que é o físico, a alma, que é a personalidade, o espírito, que é espiritual. Quando pecamos, passamos pelas mesmas situações que Adão e Eva passaram, pois o pecado cria uma barreira entre o pecador e Deus. O Espírito Santo de Deus entra na pessoa que recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e ajuda como conselheiro espiritual para vencer o poder da carne. Você tem se fortalecido o Espírito ou tem ignorado sua vida espiritual? O Espírito te fortalece para vencer a carne, aleluia. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Irmão, a palavra está nos afirmando, aquele que acha que está de pé, está firme, que nada pode te abalar, esteja ciente, meu irmão, aleluia. Aquele, pois, que pensa estar de pé, em pé, veja que não caia. Como diz o ditado, Deus não dá o frio maior que o cobertor. Não enfrentamos dificuldades maiores do que podemos suportar, aleluia. Portanto, meu irmão e minha irmã, aleluia, se você tem dificuldade, você tem enfrentado situações adversas na tua vida, Deus, Ele não vai permitir que você seja tentado além daquilo que você possa suportar, aleluia. Ele vai te dar o escape e logo depois a vitória, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para tudo o que fazemos, precisamos pedir a ajuda do Senhor, como Jesus mesmo ensinou a orar. Aleluias. Ele diz lá no Pai Nosso, não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos no mal. A Bíblia diz que todos os homens pecaram cedendo às tentações, mas Jesus também sofreu tentações e venceu tudo sem pecar nenhuma vez, para nos capacitar e vencer o pecado. Eu só digo uma coisa, irmão e irmã, igreja, resista ao pecado, resista até, se for o caso,
de sangue, ou seja, morte, né? Até o sangue de Jesus Cristo. Amém? Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Eu não sei se você tem vivido esse propósito de verdadeiramente viver as plenitudes do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Mas eu só te digo uma coisa: quando você começa a se deixar levar, a experimentar, esse mesmo Espírito começa a te confrontar. Eu tenho sido confrontado porque quando nós realmente buscamos e deixamos Deus agir, Deus começa a mostrar os nossos pontos errados em nossa vida, a nossa falha, nossos erros. Aleluia. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque se, aleluia, Deus não fazer com que as escamas caem e a palavra dele seja revelada, eu vou continuar vivendo no pecado. Eu vou continuar vivendo uma vida de pecado. Eu vou continuar vivendo o desejo da minha carne, a minha vontade. E a palavra diz, né, que o homem segue por caminhos que acha que é reto, que acha que é correto, mas que dão a cabo a morte. Há caminhos, diz a palavra, há caminhos para o homem que parecem ser retos. Para o homem, ele acha que está tudo certo, está tudo legal, tudo ok. Para o homem, para a vontade do homem, mas que dá a cabo a morte. Muitas das vezes, morte espiritual, não morte física, que muitas das vezes também cai a morte física. Mas a morte espiritual é pior do que a física. A morte espiritual é pior do que a física. A espiritual desencadeia de vez a vida eterna, né? Longe de Deus. Eu quero viver a minha vida na presença de Deus. Aleluias. Você quer, meu irmão, minha irmã, aleluias? Que você viva as plenitudes do Espírito Santo de Deus, que você ceda as suas vontades ao Espírito Santo de Deus. A tua carne vai militar para as coisas da carne, mas se você vive segundo o Espírito Santo de Deus, você vai militar as coisas do Espírito, você vai viver as coisas do Espírito e você vai vencer, você vai conseguir vencer, aleluia. Mesmo que você muitas das vezes vai se encontrar fraco, eu digo, meu irmão, aleluia, espiritualmente falando, mas se você se fortalecer no Espírito Santo de Deus, o Senhor diz: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Amém? Pai amado, Pai querido, aleluias. Eu não esperava, Deus amado, aleluias, pregar desta forma, porque dúvidas me vieram ao coração, Deus amado, aleluias, de como conduzir a tua palavra, Pai. Pois pregar a respeito do Espírito Santo de Deus não é fácil, Pai, porque precisamos viver as plenitudes do Espírito Santo de Deus, viver verdadeiramente uma vida no Espírito Santo de Deus, ó Pai amado, aleluias. E não é fácil, Pai. E o Senhor, ó Deus amado, aleluias, falou conosco, falou comigo, falou com tua igreja, Deus. E eu creio, ó Deus amado, aleluias, que o Senhor, ó Deus amado, aleluias, continuará falando, ó Pai amado, aleluias. Eis aí a tua igreja, eis aí o teu povo, Pai amado, aleluias, que sacia pela tua vontade, fazer a tua vontade, Deus, que sacia pela tua presença santa, pela presença santa do teu Espírito, Deus, pelo mover e o agir do teu Espírito, Deus, aleluias. Espírito Santo de Deus, declaramos a ti, vem a nós, fala conosco, fala aos nossos corações, declara verdadeiramente a vontade de Deus, Pai, para as nossas vidas, aleluias. Que os desejos, as vontades da nossa carne, aleluia, que militam contra o Espírito, ó Deus, aleluia, que causam uma batalha dentro de nós, ó Deus, aleluia. Que esses desejos, Pai, aleluia, eles possam cair por terra, Pai, aleluia. Que esses desejos possam ser sufocados, ó Deus, pela palavra do Senhor, ó Deus, aleluia. Pelas orações, ó Deus, aleluia. Pelo seu Espírito, ó Deus, pelo nosso agir, ó Deus, aleluia. Orando sem cessar, ó Pai. Incute a tua igreja, Deus amado, aleluia, a estar orando sem cessar, buscar o Senhor sem cessar, Pai. Onde que estejamos nós, lá o Senhor vai estar conosco, porque a tua palavra, Deus, nos afirma que não podemos nos esconder, Deus, não podemos ir a lugar nenhum, porque lá também vai estar o teu Espírito, ó Pai amado, aleluia. Não podemos nos esconder do Senhor, ó Pai.
precisamos de Ti a cada dia mais, ó Deus, porque o mundo jaz do maligno, somos sufocados, a Tua igreja, o Teu povo, Pai, são sufocados, ó Deus amado, aleluia, muitas das vezes, ó Deus amado, aleluia, com situações que traz engano ao nosso coração, Pai, principalmente os nossos jovens, ó Deus amado, aleluia, são enganados, ó Deus amado, aleluia, através de situações, ó Deus amado, aleluia, que aleluia, quando eles descobrem, Deus, que era algo errado, algo que não condizia com os caminhos do Senhor, com a vontade do Senhor, Pai, aí, Pai, existe uma batalha maior, Pai, aleluia. Pai, aleluia, que nossos jovens, Pai, aleluia, possam, Deus, incutir com Tua palavra, Pai, verdadeiramente dar ênfase ao Espírito Santo de Deus, ao mover e o agir do Espírito Santo de Deus, para que o Teu Espírito diga, Pai, o caminho que deve andar, Pai, aleluia. Aleluias, glória a Deus. Toma nossas vidas, ó Deus, cada família aqui representada nas Tuas mãos, ó Deus. Pai, aleluias, vivemos situações de conflito, ó Deus, aleluias. Mas a Tua palavra diz, ó Deus, aleluias, que o Senhor, ó Deus, aleluias, não vai permitir, Deus, aleluia, que sejamos tentados além daquilo que possamos suportar, ó Deus. Cada um aqui tem uma vida, Pai amado, cada um tem um viver, e o Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um, a vida de cada um, Pai amado, aleluia. Que o Senhor, ó Deus amado, em nome de Jesus, possa agir com providência, ó Deus amado, aleluia, sobre a vida de cada um. Pai amado, aleluia, que o Senhor, ó Deus amado, aleluia, através, ó Deus amado, aleluia, do agir, do mover de cada um aqui, do se entregar no Teu Espírito, ó Pai, nos Seus pés, de se lançar aos Seus pés, ó Deus, de se entregar ao Senhor, para fazer a Tua vontade, Deus, que eles possam, Deus amado, aleluia, com os olhos ainda, Deus amado, aleluia, verem, Deus amado, aleluia, as bênçãos do Senhor, ó Deus, sendo realizadas na vida de cada um deles, ó Deus amado, aleluia, que o Senhor possa agir com providência, Deus amado, aleluia, e eles possam, Deus, no amanhã, testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito, aleluia, está fazendo e que há de fazer na vida de cada um, Pai. Muitas das vezes buscamos aquilo, ó Deus amado, aleluia, que desejamos para nós, mas o Senhor é bem que sabe o melhor para cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja, em nome de Jesus, aleluias.